Olá, caros telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida. Estamos novamente aqui com uma palestra do Simpósio Espírita Fiesp que ocorreu em abril. Hoje nós trouxemos Geraldo Lemos, que vai falar das pesquisas que foram feitas sobre o final do mundo dentro de todas as psicografias do Chico Xavier. Está muito bonita a palestra. Nós vamos apresentar para vocês a primeira parte e na semana que vem a segunda parte. Vamos então à primeira parte com Geraldo Lemos. Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Gente, eu sou só um irmão do caminho e nada mais, tá certo? A gente está muito feliz de estar aqui na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Agradeço o convite que recebemos da diretoria, especialmente da Silvia, que nos convidou para falar sobre este tema, Revelações de Chico Xavier, Pesquisas Inéditas. Interessante que o tema leva-nos a entender que são coisas recentes, mas na realidade são coisas antigas. E aqui vai um convite a todos nós, espíritas cristãos, que conheçamos a obra fantástica, extraordinária de Chico Xavier, até hoje consubstanciada em 507 livros já publicados. Né? Eu acredito que se eu perguntar a qualquer um de nós aqui, quem já leu ou estudou toda essa obra, todo este acervo, ninguém vai ter coragem de levantar a mão, não é? Alguém aqui leu e estudou 507 livros de Chico Xavier? A gente vai precisar de várias encarnações, não é mesmo? Para a gente conhecer essa obra extraordinária. Então essas revelações, chamadas novas revelações, que são antigas revelações, estão espalhadas nesses livros todos. E nós estamos especialmente lançando 2 livros desde novembro do ano passado. O primeiro lançado em dezembro aqui em São Paulo, 2019, o ápice da transição planetária, que é este livro lançado pela Folha Espírita, aqui de São Paulo, e a Fé Editora, já na sua segunda edição, e o Apocalipse segundo o Espiritismo, que é o livro mostrado aqui nessa imagem. O pesquisador do portal Saber Espiritismo de Belo Horizonte, Marco Paulo Denuti de Espírito, interessado que é na pesquisa acerca da transição planetária, enfocando especialmente o Evangelho de Jesus, o último livro do Novo Testamento de Jesus Cristo, que é o Apocalipse de João Evangelista, vai se lançar a uma pesquisa bastante profunda da obra de Allan Kardec no que tange aos capítulos do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, o último livro lançado pelo codificador do Espiritismo ainda na carne, há exatamente 150 anos atrás, em janeiro de 1868. Na obra de Kardec, ele vai selecionar 35 trechos dos espíritos superiores, informando Kardec sobre a transição planetária. E também Marco Paulo vai estudar 75 obras de Chico Xavier, obras publicadas. E nessas 75 obras de Chico Xavier, vai selecionar 199 mensagens, que tratam do tema bastante atual, bastante que nos diz bastante ao coração, ao espírito, a todos nós que estamos encarnados neste momento de muita, vamos dizer assim, confusão, de muita... o próprio ápice desse processo doloroso que é o processo de transição planetária. E ele vai descobrir uma coisa extraordinária a respeito do último livro do Novo Testamento de Jesus Cristo. Como vocês sabem, João Evangelista era
o apóstolo chamado querido, não é? O discípulo amado. Ele, quando se referia a ele mesmo, nas suas anotações do Evangelho de Jesus, ou também nas suas cartas, integrantes do Novo Testamento do Cristo, ele se refere a si mesmo como o discípulo amado, ou então o discípulo querido. Nota-se a proximidade do apóstolo João Evangelista com o coração do Cristo. A sua mensagem, inclusive, quando ele relata o Evangelho de João, é uma mensagem mais amorosa. É a mensagem que traz o Cristo, traz Jesus amoroso para junto de todos nós, necessitados de suas bênçãos. E, portanto, é ele o médium escolhido pelo próprio Cristo para receber as informações espirituais que ele próprio vai relatar no livro do Apocalipse. Era, naquela ocasião, já tínhamos chegado no 2º século da vida cristã. De todos os apóstolos do Cristo, era o único que estava ainda encarnado na face da terra, e é, portanto, ele quem Jesus vai chamar. Nosso Mestre e Senhor vai convocá-lo a este fenômeno de presciência, ou profecia, como querem uns, ou predições, como querem outros. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, através de Chico Xavier, vai dizer: vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade. Emmanuel se referindo no livro A Caminho da Luz, num subtítulo que ele dá na obra de exatamente o Apocalipse de João Evangelista, ele vai mostrar a importância singular que este livro do Apocalipse tem para todos nós, não somente nós cristãos, mas a humanidade terrestre como um todo. O que é o Apocalipse, portanto? Em inglês chama-se Revelations, e na nossa tradução ao português é revelações. Apocalipse significa revelações, levantar o véu de algo, especialmente a verdade. O apóstolo João, já, como indica aí a ilustração, já idoso, ele é arrebatado aos céus, sai do corpo num fenômeno de desdobramento espiritual, não é? Onde ele, naquela ocasião, residia, estava preso, aliás, por ordem do imperador romano, na ilha de Patmos. E saindo do corpo, vai ter com Jesus e vai ter aquelas visões maravilhosas do Cristo, descortinando para ele o futuro da humanidade, para enfim chegar na visão da Jerusalém libertada. O final do seu Apocalipse é, portanto, o mundo de regeneração que nos aguarda. Diz Marco Paulo Denuti de Espírito, na introdução do seu livro, que o livro do Apocalipse é a positivação de particular experiência mediúnica de João Evangelista, que representa para nós um desafio adicional. Os fenômenos mediúnicos constituem um novo objeto de análise para a humanidade. De fato, aqui na Terra hoje, nós compreendemos a mediunidade somente depois da obra de Allan Kardec. Lá no 1º capítulo, versículo 1 do Apocalipse, o próprio João Evangelista relata: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ele começa, portanto, o 1º capítulo mostrando o fenômeno de desdobramento espiritual, de presciência, que lhe foi outorgado pelo próprio Mestre Jesus. Trazendo isso em miúdos para o espiritismo cristão, que revive os ensinamentos do Evangelho, explicando-nos todas as coisas com mais detalhes,
É Emmanuel, através de Chico Xavier, também no livro A Caminho da Luz, capítulo 14, quem vai nos esclarecer como se deu este fenômeno com João Evangelista. Diz Emmanuel assim: o Divino Mestre chama aos espaços o espírito de João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Pátimos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Como vocês veem, o Emmanuel explica aí que os conhecimentos trazidos por Jesus, mostrados por Jesus ao seu apóstolo João Evangelista, eram uma advertência a todas as nações e a todos os povos da terra, transmitindo, portanto, aos seus seguidores as advertências contidas nos capítulos encerrados no livro do Apocalipse. E aqui ele vai revelar um fato muito importante, que é a questão temporal. Afinal, o Apocalipse tem ou não tem uma questão temporal? Ele nos revela ou não algo no tempo? O próprio Emmanuel nos esclarece, através de Chico Xavier, todos os fatos posteriores à existência de João Evangelista estão ali previstos. Então, é sim um fenômeno de presciência, de revelação do futuro, de predição do futuro, um fenômeno que vai ser compreendido na Terra somente com o trabalho de Allan Kardec. Vocês sabem muito bem que o segundo livro de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, é o primeiro tratado científico sobre a mediunidade, sobre o modus operandi, a maneira pela qual a mediunidade funciona, a sua prática, os seus fundamentos, a maneira pela qual os espíritos se manifestam, se utilizando dos homens na Terra, homens e mulheres, como medianeiros de suas mensagens. O Livro dos Médiuns, portanto, é o primeiro tratado científico acerca deste fenômeno da mediunidade, que foi então trazido pelo trabalho de Allan Kardec. Então, mais tarde, Kardec vai se aprofundar no assunto da presciência. É o capítulo 18, aliás, capítulo 16 do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós costumamos, no movimento espírita, dar o título desse, até por facilidade de comunicação, nós costumamos chamar este livro apenas de A Gênese, não é? Ficou consignado como sendo o livro A Gênese de Kardec. Acontece que o título integral é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Marco Paulo, ao estudar o assunto, vai nos colocar aqui uma questão essencial, que faz parte da nossa compreensão do fenômeno da mediunidade. Como vocês sabem, o médium é partícipe da mediunidade. Ele não é um veículo totalmente passivo da comunicação. Ele interfere na comunicação. Então, toda vez que nós vamos nos debruçar sobre um texto mediúnico, naturalmente, ele terá suas limitações, as limitações relativas ao próprio médium. Além disso, o Apocalipse de João Evangelista, que naturalmente é de um homem do primeiro século da vida cristã, que desencarnou no segundo século, não é? Com 110 anos de idade, numa época que se vivia 30 anos, 40 anos, ele viveu muito,
viveu 110 anos de idade, mas as concepções eram limitadas à vida daqueles séculos, né? O primeiro e segundo século da vida cristã. Naturalmente, ele vendo cenas do futuro da humanidade, por exemplo, cenas do século XX, ele não tinha como entender o que ele estava vendo e transmitiu as suas visões através de símbolos. Ele se utiliza de símbolos que são considerados pela tradição dos estudiosos das letras cristãs como símbolos herméticos. E como símbolos herméticos podem conter muitas leituras. Mas qual a leitura que nos interessa? A leitura espírita cristã. Né? Respeitamos todas as leituras das escolas ortodoxas cristãs, da escola católica romana cristã, mesmo as leituras judaicas, mas nós, como espíritas cristãos, temos que focar o ensinamento dos espíritos superiores, já dentro de uma concepção da epistemologia espírita, do conhecimento da sabedoria já consagrada. E não resta dúvida nenhuma que estes conhecimentos, vindos por Allan Kardec e por Chico Xavier, já estão consagrados. Daí a razão do enfoque do pesquisador Marco Paulo Denuti de Espírito na obra de Kardec e Chico Xavier, né? Porque já são informações aceitas e consagradas dentro da epistemologia espírita, dentro do conjunto de conhecimentos considerados válidos, trazidos a nós pelos espíritos superiores. É no livro A Caminho da Luz que Emmanuel também vai dizer que é importante considerar que o Apocalipse é permeado de símbolos da ciência secreta dos hebreus. Por quê? Porque João Evangelista, antes de ser cristão, tinha sido discípulo também de João Batista, um grande profeta, aliás, primo do próprio Cristo, um grande profeta dos hebreus, e, portanto, tinha, sim, conhecimento dos símbolos herméticos do judaísmo. Conquanto integre o Novo Testamento, ele reproduz elementos que se identificam também nas remotas escrituras, tipo, por exemplo, das profecias do profeta Daniel. Os estudiosos das letras sagradas atribuem ao profeta Daniel o mais apocalíptico dos profetas. E por isso mesmo, ele é citado por João Evangelista no seu Apocalipse, fazendo, portanto, remissão aos alertas que Daniel fez nos séculos precedentes. Esse dado é um dado relevante quando se leva em conta que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-los fielmente nas épocas mais remotas. Esse trecho é de Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz. Por outro lado, a obra O Apocalipse de João Evangelista não é uma obra de literatura. Ela não veio para nos apenas deleitar. A sua finalidade, como advertência, lembra-se que Emmanuel fala que ela é uma advertência dos céus a todas as nações e a todos os povos, a sua finalidade é a mesma que inspira hoje o Espiritismo: buscar o conhecimento das leis universais e das verdades maiores da vida. E mais especificamente, objetiva aduzir elementos para a condução do homem na sua vida terrestre. Portanto, o fundamento principal do Apocalipse é a nossa reforma interior. Aqui está se afastando o que se chama de doxa, ou
doutrina pessoal ou opinião pessoal, não é a opinião pessoal do apóstolo João, nem uma informação pessoal de um espírito, não é? E não é também a interpretação pessoal de Allan Kardec sobre o assunto, dos espíritos da falange, do espírito da verdade acerca do assunto, nem tampouco é a interpretação pessoal de Emmanuel e dos espíritos que se manifestaram por Chico Xavier, e nem muito menos por Chico Xavier e muito menos por nós outros estudiosos do assunto. Aqui cabe pontuar que o substrato dessa pesquisa constitui-se praticamente de comunicações compiladas pelo labor de Allan Kardec e a lavra consagrada de Chico Xavier. Como eu disse já antes, dos livros compulsados de Kardec, temos 6 obras, 35 trechos dos Espíritos Superiores e das próprias anotações ou conclusões do codificador Allan Kardec. Especialmente, gente, no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, o último livro que ele, em vida terrestre, publicou 1 ano e pouco antes de desencarnar. E da lavra de Chico Xavier, nós vamos encontrar, portanto, entrevistas públicas de Chico Xavier na televisão, no rádio ou em jornais, já publicadas em livro, inclusive quando Chico estava ainda encarnado conosco, 24 entrevistas, sendo 23 entrevistas publicadas e uma carta que ele dirige ao Gonçalves aqui da Federação. Uma carta muito esclarecedora que fala do ano 2057. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. As entrevistas principais, mais conhecidas, são 6 vídeos que nós temos. Qualquer pessoa pode acessá-los na internet e verificar o próprio Chico Xavier falando, né? Há a imagem de Chico Xavier falando sobre o assunto em 6 programas da televisão brasileira. Os principais, naturalmente, os 2 programas Pinga Fogo, realizados pela TV Tupi, Canal 4, aqui em São Paulo, no ano de 1971, no princípio do ano e antes do Natal. Há o programa da Hebe Camargo, na TV Globo, e o mais recente, em 1992, o Chico fala, tem um vídeo dele falando aqui no Grupo Espírita Perseverança de São Paulo, com a dona Guiomar. Gravou-se o Chico falando lá durante 21 minutos acerca dos desafios que nós, brasileiros, iremos enfrentar. O Chico é claro a esse respeito, né? Inclusive nos mostra um grande alerta a respeito deste desafio. Portanto, essas mãos abençoadas por Jesus, abençoadas pelos espíritos superiores, nos trouxeram catadupas de informações espirituais, informações relevantes para a nossa compreensão, para o nosso entendimento de qual é o nosso papel hoje aqui, de encarnados na face da Terra, presencialmente vivendo dentro de nossas tarefas espíritas cristãs, qual a nossa responsabilidade? Será que estamos aqui de férias? Ou temos um grande compromisso com a mensagem do Cristo? A mensagem de renovação que se impõe sobre a terra, ainda na condição de mundo de expiações e de provas, mas que já se avizinha de uma nova era de fraternidade, de uma nova era de paz, de concórdia, a era chamada de regeneração. Esta que é a questão a que todos somos convocados a entender e a estudar. E, portanto, através dessas mãos abnegadas, nós classificamos lá na editora Vinha de Luz, através do trabalho de Marco Paulo Denuti de Espírito,
nada mais do que 199 mensagens recebidas por Chico Xavier, de 18 espíritos comunicantes, tratando do tema da transição planetária e do Apocalipse de João Evangelista. E há quem diga que Chico nunca tocou nesse assunto. Desconhecimento. Portanto, nós temos que conhecer a obra do Chico Xavier, estudá-la, e agradecemos o esforço hercúleo deste companheiro, ainda jovem, de Belo Horizonte, Marco Paulo Denuti de Espírito, que nos trouxe, portanto, este livro, Apocalipse segundo o Espiritismo. Como eu disse, são 75 obras de Chico Xavier analisadas por ele. Dessas 75 obras, esses são os espíritos que mais tocam no assunto. Emmanuel, Humberto de Campos, Bittencourt Sampaio, Castro Alves e Pedro de Alcântara, o nosso querido Dom Pedro II, em diversos livros. Somente o espírito de Emmanuel escreve 104 vezes acerca da transição planetária. 104 mensagens. E também acerca do Apocalipse de João Evangelista. Humberto de Campos é o segundo espírito que mais esclarece sobre o Apocalipse de João. São 23 mensagens. Vejam vocês, quanta coisa, não é? Quanta coisa Chico recebeu na humildade. E nós temos entrevistas em que jornalistas chegaram para Chico Xavier perguntando a ele sobre o Apocalipse, e ele, na humildade que lhe era característica, dizia: eu não entendo nada disto, né? Eu não tenho cabeça para entender o Apocalipse de João, é muito difícil. Ora, hoje a gente está vendo que ele entendia muito mais, né? E por humildade deixou para o futuro que os pesquisadores trouxessem, tirassem do esquecimento essas pérolas de luz espalhadas em 75 livros, como que num quebra-cabeças, que aos poucos vai se juntando passo a passo até formar a grande figura. E o mais interessante é que, especialmente Emmanuel e Humberto de Campos, eles vão desvendar quais são os símbolos utilizados por João Evangelista, quando João Evangelista escreve o seu Apocalipse. Até então era um livro hermético, fechado. Eu mesmo uma vez cheguei para Chico e falei assim: Chico, você vai me desculpar com toda a reverência que nós temos a nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu não consigo ler o livro do Apocalipse. Não entendo patavina do que está ali escrito. Porque é tão cheio de símbolos e imagens que minha cabeça fica confusa. E ele achou muita graça disso, falou assim: pois eu também não, Geraldinho. Ele se fazia tão humano como a gente, não é? Na verdade, ele não quis era me explicar, não é? Porque eu não tinha cabeça para entender naquele momento. Mas, continuando, Castro Alves vai escrever 10 mensagens sobre o assunto, aqui mesmo em São Paulo, no Centro Espírita União, dirigido pelo casal Galves. André Luiz vai se manifestar em 9 mensagens. Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, 7 mensagens. Bittencourt Sampaio, grande luminar do Espiritismo no século XIX, Espiritismo brasileiro, vai escrever 6 mensagens através do Chico. Augusto dos Anjos, o grande poeta, 3 poemas sobre o assunto. O inglês Robert Southey, que foi o primeiro inglês que no século XVI escreveu a primeira história do Brasil, também vai se manifestar por Chico Xavier em 3 mensagens. A mãe de Chico uma vez se refere sobre o assunto e os outros espíritos, no total de 18, também se referem uma vez sobre o assunto. Dentre eles, a grande enfermeira Ana Nery, da época da Guerra do Paraguai, o poeta paulistano Cid Franco, o nosso querido Rui Barbosa, Maria Dolores, poeta baiana, Antônio Americano do Brasil, também poeta, o poeta Cornélio Pires, aqui do interior de São Paulo, o Visconde de Ouro Preto, cujo nome era Afonso Celso de Assis Figueiredo, o irmão Jacó, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira,
e também um espírito que assinou um enviado de Ismael. Vejam vocês quantos espíritos trataram disso através das mãos de Chico Xavier, né? Nós temos aí o benfeitor maior do Chico, Emmanuel, a começar do seu primeiro livro, depois A Caminho da Luz. Todos os romances de Emmanuel falam sobre o assunto. Eu vou chamar especial atenção para o livro Há 2000 anos, na sua parte 2ª, capítulo 6º, quando Jesus recebe os primeiros cristãos martirizados na arena romana, não é? Entre eles Lívia, e ele recebe na alta espiritualidade o discurso que o próprio Cristo faz ao receber os primeiros mártires da vida cristã na Terra a respeito dos momentos finais da transição planetária. Está lá no capítulo 6º da 2ª parte do livro Há 2000 anos. Mas também nós vamos encontrar trechos em 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, não é? O livro A Caminho da Luz, o livro O Consolador, Religião dos Espíritos, Justiça Divina. E é muito importante isso porque nós vamos ver o seguinte: há uma corrente de análise acerca das informações espirituais do livro A Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dizendo que aquelas previsões se referiam à Segunda Grande Guerra Mundial, que ocorreu depois da publicação dos livros. Mas a realidade é que não é assim. Tanto é que o espírito de Emmanuel e outros espíritos continuaram escrevendo através do Chico depois da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, no livro Justiça Divina, publicado em 1964, há uma mensagem que é um verdadeiro bofetão na nossa cara, que chama-se, intitulada por Emmanuel, a mensagem Ante os Mundos Superiores, em que Emmanuel faz ali uma advertência profunda sobre os caminhos da humanidade terrestre. Outros livros, Instrumento do Tempo, Jesus em Nós, todos de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Paz e Renovação, Fonte Viva, Deus Conosco. Este é Humberto de Campos, os livros que ele vai falar no assunto: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Pontos e Contos, Crônicas de Além Túmulo, Cartas e Crônicas, Contos desta e doutra vida, Luz Acima, Novas Mensagens, Estante da Vida, e também Palavras do Infinito. A mãezinha de Chico Xavier no livro Cartas de uma Morta, publicado em 1935. Castro Alves está lá no Parnaso de Além Túmulo, no Antologia dos Imortais e no Coletânea do Além. E André Luiz, em Nosso Lar, Libertação, Missionários da Luz, No Mundo Maior, Os Mensageiros, são os livros que ele toca no assunto. Francisco Leite de Bittencourt Sampaio escreve 6 mensagens, a maioria delas publicadas no jornal O Reformador, que nós trouxemos a lume através do livro Palavras Sublimes, de organização do nosso pesquisador carioca João Marcos Veguelin. O Visconde de Ouro Preto vai se manifestar também no livro que trouxemos, Cartas do Alto, também mensagens publicadas no Reformador da Federação Espírita Brasileira. E aí chegamos, portanto, na capa do livro do Marco Paulo, Apocalipse segundo o Espiritismo, uma proposta de estudo. Se tiver outras propostas, vamos analisá-las, não é? A proposta do Marco Paulo foi justamente analisar as revelações de Jesus através do seu apóstolo João, consignadas no Apocalipse, no último livro do Novo Testamento de Jesus, associando-as com o último livro de Kardec, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, e principalmente com essas 75 obras de Chico Xavier que nós citamos aqui. Na Gênese de Kardec, nós temos a teoria da presciência. Notem bem, a mediunidade de previsão do futuro, ela é estudada mais a fundo pelo codificador da doutrina
no capítulo 16 do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições. Ele próprio, Allan Kardec, desenvolveu uma teoria, a que ele chamou de teoria da presciência. É o título do capítulo 16. Não é? E lá ele vai expor para nós quais são os pré-requisitos básicos para que os espíritos ou os médiuns possam saber do futuro. Obviamente, embora se chegou a, vamos dizer assim, sem aprofundamento a dizer que espírito não prevê o futuro, o que é um grande engano, Kardec vai dizer exatamente o contrário. Somente espíritos superiores é que têm a condição de prever o futuro. E para isso, ele coloca um pré-requisito básico que lhe foi dado pelos espíritos da falange do Espírito da Verdade. Para se saber o futuro é preciso uma coisa dita em duas formas diferentes. É preciso tanto que o espírito comunicante quanto o médium que esteja recebendo a mensagem sejam suficientemente espiritualizados. Ou por outra, ele diz também da seguinte maneira: é preciso que o espírito ou o médium estejam suficientemente desmaterializados. E eu pergunto a vocês, não é exatamente isso que Chico Xavier e Emmanuel e os espíritos superiores que por ele se manifestavam deram testemunho? Não é? Alguém tem dúvida da espiritualização de Chico Xavier ou da sua desmaterialização, da sua pouca importância que deu à matéria, às questões transitórias, do conforto, do dinheiro, da família? Um homem que viveu em renúncia absoluta aos bens terrenos, ao conforto familiar, para se dedicar em 75 anos consecutivos à difusão da mediunidade com Jesus, da tarefa de esclarecimento e consolação que o Espiritismo, por ele, vivenciou. Não é? Alguém tem dúvida disso? Claro, Chico Xavier, Emmanuel e os espíritos que por ele se manifestavam já estão nessa condição básica que Allan Kardec predefine como sendo aqueles escolhidos pela espiritualidade maior. Porque tem outro detalhe que Kardec coloca no capítulo 16 do livro A Gênese. Os espíritos superiores escolhem os médiuns para essa tarefa, a tarefa de revelar o futuro. Portanto, não é qualquer um de nós, não é? Médiunzinhos quaisquer aqui da face da terra que tem essa condição. É preciso ser provado na espiritualidade, na vivência da desmaterialização, dos poucos interesses que a matéria importa, para que os homens deem testemunho dessa condição espiritual superior. Kardec também vai falar sobre as predições do Evangelho, especialmente o sermão profético de Jesus, né? E, por fim, ele termina o livro com o capítulo 18, são chegados os tempos, sinais dos tempos e a geração nova, que nada mais é do que a transição planetária, cujo ápice nós todos estamos vivendo hoje aqui na Terra. Esta é a grande realidade, não é? Aliás, o Kardec, nesse livro, A Gênese, no capítulo 18, vai dizer que a transição planetária começara 100 anos antes da codificação. Partindo do pressuposto que a codificação surgiu no dia 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos, então o início da transição planetária começou em 1757. E é Chico Xavier que vai revelar o final desse processo, no livro Plantão de Respostas, que foi publicado pela Cultura Espírita União aqui de São Paulo, na década de 90, refletindo o segundo programa Pinga Fogo, em que Chico Xavier então revela: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Tá certo? Então, somando
uma informação de Kardec com uma informação de Chico Xavier, qual que é o período da transição planetária? 300 anos, 3 séculos. E nós estamos justamente nos aproximando do final do último período. O que significa Apocalipse? Tirar o véu. Revelação, tirar o véu. É o significado da palavra Apocalipse, vinda do grego apocalipto. Nessa proposta de estudo, já falei, o Marco Paulo vai falar da pergunta 243 do Livro dos Espíritos, mostrando que somente os espíritos superiores têm condição de perder a grade ou a prisão do espaço e do tempo e sentir o futuro como se fosse presente, não é? Isso está lá na pergunta 243 do Livro dos Espíritos, mas vai ser mais explicado, eu já falei sobre isso, no livro A Gênese, os Milagres e as Predições. Jesus, então, não se tem qualquer dúvida que ele tinha essa condição de saber o futuro na sua máxima potência, não é, minha gente? Jesus é o governador espiritual da Terra, ele é quem formou a Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Um espírito já angélico, de condição de perfeição, que nos escapa hoje à nossa compreensão. E Kardec fala isso no capítulo 17, item 20 de A Gênese. A faculdade de pressentir as coisas por vindouras é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía em grau eminente, o grau máximo. E por isso mesmo ele trouxe as informações do Apocalipse para o seu apóstolo João. Kardec ainda vai comentar, vocês estão vendo aí, o homem em cima da montanha, não é? Kardec vai comentar que o espírito ou o médium que esteja suficientemente desmaterializado ou espiritualizado é como o homem que sobe a montanha. E lá do alto da montanha ele é capaz de assambarcar pela sua visão todo o horizonte distante. E é capaz de saber, portanto, o que está acontecendo na planície, no rio, na estrada mais abaixo, porque a sua visão abarca tudo o que está ao derredor. Ao passo que aquele, como nós, aqui no chão da terra, só conseguimos visualizar o que está limítrofe a essas paredes que os nossos olhos registram. O Apocalipse, portanto, usou de símbolos. João Evangelista não tinha condições de entender o que ele estava vendo. Um exemplo clássico disso é quando ele vê, por exemplo, os aviões jogando bombas, né, nas guerras mundiais. Como que ele poderia compreender isso, se nenhuma máquina voadora existia no primeiro século? Tanto é que ele vai dizer, se referir a isso, a essa visão, como que pássaros de ferro cuspindo fogo. Essa é a linguagem simbólica. Mas além desses símbolos mais imediatos, o Espiritismo é a chave principal. Por isso que os nossos irmãos, co-irmãos cristãos, mais ortodoxos ou mais ligados, por exemplo, à Igreja Romana, não compreendem de forma mais completa o objeto do Apocalipse de João, porque falta-lhes a chave que só o Espiritismo abre, a porta da reencarnação. A chave principal de compreensão do livro do Apocalipse é a reencarnação. Nós temos 4 principais chaves. A primeira são as chaves que o próprio João Evangelista revela, porque ele foi revelado pelo Cristo. São as chaves interpretativas dadas pelo próprio Jesus quando ele mostra o futuro ao seu apóstolo. Por exemplo, lá no Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, o próprio Jesus explica aquele símbolo, o que significa aquele símbolo. A segunda chave interpretativa, como eu disse, é o Espiritismo, é a reencarnação, é a chave de ouro. Por isso que hoje
passados 160 anos de espiritismo na face da Terra, nós espíritas cristãos temos uma obrigação moral, ética e espiritual de conhecer o livro do Apocalipse dentro da chave espírita, que é a chave da reencarnação. Porque os nossos co-irmãos cristãos não têm essa possibilidade, porque eles não entendem essa questão, que nós já entendemos há 160 anos, desde a obra de Kardec. O terceiro conjunto de chaves interpretativas são os conjuntos, como eu disse, de textos bíblicos anteriores, especialmente do livro de Daniel, que entre os profetas da raça hebraica, do mundo hebreu, era o profeta mais apocalíptico, que se referia, portanto, a fenômenos ligados ao Apocalipse. E a quarta chave dada, ela só é compreendida a posteriori, porque são os dados do contexto histórico, que obviamente não podem ser conferidos antes do tempo. Eles somente são conferidos depois que acontecem. E aí nós temos condição de entender o que está João Evangelista falando ou escrevendo, a que ele está se referindo. Agora, isso aqui é fantástico, gente. Olha só, o Marco Paulo, estudando a obra de Chico Xavier, vai nos demonstrar que os espíritos, os 18 espíritos que escreveram através do Chico, nos 75 livros que ele pesquisou sobre o assunto da transição planetária e do Apocalipse de João Evangelista, eles resolvem 12 problemas a respeito da compreensão do livro do Apocalipse. 12 problemas. Primeiro problema que a mediunidade de Chico resolve, ela esclarece o objeto do Apocalipse e suas linhas temáticas. O Apocalipse tem um objetivo, sim. Tem um objeto. E tem dentro dos capítulos uma linha temática. Uma linha temporal e uma linha temática. Depois eu falo sobre isso. Segundo problema que ele resolve, ajuda a compreender as 3 grandes partes do Apocalipse, depois da parte introdutória. Que o primeiro capítulo é apenas a apresentação do fenômeno de presciência ocorrido com João Evangelista diante de Jesus Cristo. O segundo e o terceiro capítulos são as cartas que Jesus envia às igrejas que haviam sido fundadas por João Evangelista na Ásia Menor, a província romana da Ásia Menor, cuja capital era a cidade de Éfesos, onde João Evangelista trabalhou, difundindo com vários discípulos, seguidores, entre eles Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, transplantando ali a mensagem da Boa Nova do Cristo nas cidades da província romana da Ásia Menor. Mas a partir do capítulo 4 do Apocalipse, até o capítulo 22, 23, nós temos então 3 grandes partes temporais e temáticas perfeitamente esclarecidas pelos espíritos através de Chico Xavier. Terceiro problema que Chico Xavier resolve, permite à sua mediunidade compreender que eventos concretos, passíveis de cotejo com a história da humanidade, com a linha da história da humanidade, estão perfeitamente ali previstos a partir do capítulo 9 do Apocalipse. Quarto problema que resolve a mediunidade de Chico, permite compreender que existe sim uma cronologia do Apocalipse. E essa cronologia é perfeitamente situada no livro, afastando, portanto, uma hipótese corrente, que existe até mesmo no movimento espírita, de que o Apocalipse é cíclico. Não, ele não é cíclico. Ele tem começo, apresentação, ele tem começo, ele tem os fins, ou por outra, ele tem também a avaliação da humanidade e depois ele mostra o fim. Ele tem fim,
O Apocalipse de João Evangelista termina com a humanidade terrestre regenerada. A visão de João Evangelista da Nova Jerusalém é justamente o momento no qual a nossa humanidade deixará definitivamente de ser um planeta de expiações e de provas para ingressar em definitivo no rol dos planetas em regeneração, que, segundo Emmanuel, se dará em 2057, se a gente fizer por merecer. Tem um detalhe, né? Se nós fizermos por merecer. Porque o homem pode atrapalhar isso tudo, não pode? Se surgir uma guerra nuclear, o Chico mesmo me disse, Geraldinho, se isso acontecer, a regeneração só vem no ano 3000. O que vocês querem? Agora em 2057 ou no ano 3000? Porque o ano 3000 tem 9 séculos de trabalho pela frente. E não serão séculos fáceis, não. Porque se nós enfrentarmos uma guerra nuclear, segundo o Chico Xavier, uma guerra de consequências imprevisíveis, desastrosas, não é? Nós vamos ter que reconstruir a humanidade que nós, com tanto esforço, construímos nos últimos séculos. Então, existe sim o livre-arbítrio, isso não é determinismo, porque o homem concorre com o seu, tanto individualmente ou coletivamente falando, em nome das nações, o homem concorre com o apressamento ou com o atraso desse processo, correto? O melhor para todos nós é nos mantermos no bem, na oração, na prece, na atividade ativa do bem, para contrapor as nossas boas vibrações com os espíritos superiores em favor da paz na Terra. E assim chegarmos lá mais depressa do que o esperado. O quinto problema que Chico resolve, esclarece que existe um recorte temporal. E outra coisa, o Império Romano não é objeto do Apocalipse. Quando o Apocalipse foi escrito por João, o Império Romano já estava em derrocada. Portanto, a mensagem do Cristo não se refere ao Império Romano. Tá certo? Sexto problema que Chico resolve. Permite compreender a figura da besta do Apocalipse, que é distinta, diferente, que é outra daquela besta descrita pelo profeta Daniel do Velho Testamento. E Chico Xavier vai nos dizer isso muito claramente no programa Pinga Fogo, que nós espíritas cristãos, com muito respeito que nós tenhamos aos profetas hebreus, todos eles consubstanciados no Velho Testamento, mas nós espíritas cristãos temos a obrigação de nos ater ao Novo Testamento de Jesus Cristo. Por quê? Porque, segundo Chico Xavier, o Velho Testamento era a pergunta dos homens a Deus, a angústia dos homens aflitos, sobrecarregados, buscando a divindade, naqueles séculos todos pregressos à vinda do Cristo. E que a vinda de Jesus na face da terra foi a resposta dos céus. E nós já temos essa resposta em Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. E essa resposta está toda consubstanciada na sua Boa Nova, resumida no Novo Testamento. E nós espíritas cristãos, portanto, devemos nos ater à mensagem do Novo Testamento. Tá certo? O sétimo problema, ele identifica a principal besta apocalíptica. Emmanuel vai escrever um subcapítulo sobre isso no livro A Caminho da Luz. Oitavo problema, permite à mediunidade de Chico Xavier compreender a unitariedade da besta apocalíptica, embora apresentada em vários ângulos. Porque lá tem 3 grandes ângulos da besta apocalíptica,
na interpretação de Jesus e de João Evangelista, que é a mulher prostituta, a grande prostituta, a figura do monstro, não é? Da besta monstro, e a figura também de Babilônia. Eu vou mostrar um desenho para vocês compreenderem que existe, embora ele tenha essas três facetas, elas representam uma única faceta humana, que é a nossa animalidade, a nossa brutalidade, tá certo? Muito bem, assim encerramos a primeira parte da palestra de Geraldo Lemos aqui na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Temos a certeza que vocês estão curiosos para saber do final e das respostas dele. Próxima semana estaremos aqui com vocês para essa segunda parte. Muito obrigada pela audiência.